Oi, negas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Então, negas, o vídeo de hoje eu vim gravar um vídeo aqui um pouco delicado, né? Que eu já tentei gravar outras vezes, mas eu acabei não conseguindo. Mas vim gravar de novo, porque vocês me pedem muito esse vídeo, então eu tinha que criar coragem em alguma hora e vim gravar, então eu falei, vai ser agora. O vídeo vai ser contando um pouco sobre quando eu saí de casa, né? Já comentei isso aqui com vocês, que enfim, o início do meu relacionamento foi bem bagunçado, que eu passei por alguns momentos complicados, né, com ele, antes de estar aqui morando com ele. Eu fugi de casa, eu tinha 15 anos, acho que eu tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos, se eu não me engane. E aí eu fugi de casa pra vir morar com ele. E eu já tinha comentado isso com vocês, né? Enfim, e vocês me pediam muito pra mim gravar um vídeo falando sobre isso, falando sobre esse dia que eu fugi de casa e tudo mais. Então eu pedi pra vocês deixarem algumas perguntas para mim poder vir contar, né? Porque se for pra me contar assim, sem perguntas, sem nada, eu não ia saber o que falar e tal. Então eu pedi pra vocês deixarem as perguntas e eu vim responder. Tô toda sem jeito? Tô toda sem jeito, mas ok. Eu anotei aqui as perguntinhas no meu caderno, como sempre, né? Tá tudo anotadinho aqui, enfim. Então vou lendo e vou respondendo, e se eu olhar pra baixo, enfim, você já sabe, né, do balacobaco todo. Enfim. Eu só tô falando enfim, né, gente, hoje. Mas é isso. E bora lá pro vídeo, né? E é isso. E se eu ficar toda sem jeito, vocês, ó, façam de conta que não estão vendo e bora lá. Então, vamos lá começar aqui com a nossa primeira perguntinha, que foi: o que te levou a tomar essa decisão de sair de casa? Então, inicialmente, o que me levou a fugir é porque meu pai não aceitava, né? Meus pais não aceitavam que eu namorasse com ele, porque antes de eu já tinha tido vários namorados, que eu não vou mentir. Eu era de um tipo de pessoa que eu não sabia dizer não a um menino, sabe? Se ele pedisse pra namorar comigo, às vezes eu gostava, mas eu não gostava o suficiente pra namorar, e eu simplesmente aceitava, sabe? E não porque, Raquel, tu era safada, não era por isso. Porque, primeiro, que eu não sabia dizer não, e outra, porque eu gostava de ter alguém do meu lado, sabe? Enfim, não tinha uma mente muito legal. Mas eu tinha tido outros namorados, não era um, não era dois, tinha tido um bocadinho de namorado antes dele. E aí o meu pai falou que não era pra me arrumar namorado nem tão cedo, pelo fato de eu já ter arrumado outros. Só que mesmo assim lá fui eu, né, teimando, fui lá e arrumei outro, no caso meu marido. E quando eu levei ele lá, meu pai não deixou eu namorar com ele por esse motivo. E aí eu também não queria desistir dele, tá entendendo? E aí a gente pediu, né, pra mim vir morar com ele, já que ele não aceitava o namoro, disse que enquanto eu morasse debaixo do teto dele, enfim, aquele negócio, né, enquanto você morar debaixo do meu teto, você não vai namorar. Pois é. Então a gente falou, vou morar com ele, vamos se juntar. E meu pai não deixou também. Não só por esse motivo, aí entrou outros motivos que eu não vou citar aqui, porque eu não vou expor meu marido e tudo mais. Mas entrou outros motivos no meio. Enfim, meu pai acabou descobrindo coisas sobre ele, que não agradou a ele. E aí foi que ele não deixou mesmo. Então, o que me levou a fugir de casa foi o fato do meu pai não aceitar o nosso relacionamento. E aí eu também não queria desistir dele, nem queria passar por cima do meu pai, né? Mas também eu não queria desistir dele. Então, a única alternativa que eu vi naquele momento foi esse, já que eu não queria desistir dele e nem meu pai queria aceitar. Enfim, acabou acontecendo isso. Então, o que me levou a tomar a decisão de fugir de casa foi pelo fato de meu pai não aceitar o nosso relacionamento. Próxima pergunta: valeu a pena? Então, por um lado sim e por outro lado não. Por que lado sim, Kel? A vida a dois, em algumas
fases e alguns momentos são boas. Então, por um lado valeu a pena porque eu tava do lado de alguém que eu gostava, porque, enfim, eu consegui o que eu tanto queria, que era ter alguém do meu lado assim, morar com ele, estar perto dele. Então esse foi o lado que valeu a pena. Tava do lado de quem eu gostava, de quem eu queria. E o lado que não valeu a pena foi... primeiro porque eu passei por cima da palavra do meu pai, né? Porque eu, de uma certa forma, eu acabei com a confiança que minha família tinha em mim. Enfim, porque de uma certa forma eu decepcionei, né, minha família. E esse foi um lado ruim pra mim, foi um lado que não valeu a pena, porque aquele carinho todo, não que minha família tenha deixado de ter carinho por mim, não. Mas eu decepcionei minha família e por ter decepcionado minha família, eu própria me decepcionei. Então, é isso, e também não valeu a pena, por um lado, porque eu me juntei muito nova, eu pulei várias fases da minha vida, então esse foi o lado que não valeu a pena. Próxima pergunta. Como foi a convivência com seus pais depois disso? Logo de início não foi muito boa. Minha mãe nem tanto. Minha mãe ela ficou um pouquinho chateada, um pouquinho mal, mas ela não deixou de falar comigo, ela não me virou as costas. Eu continuei falando com a minha mãe, continuei vendo ela, enfim, não era a mesma coisa de antes, óbvio, mas foi um pouco mais tranquilo. Com meu pai foi um pouco mais complicado, sabe? Com meu pai foi um pouco mais complicado. Logo de início ele não queria que eu fosse lá. Enfim, ele ficou chateado, né, gente, com todos os motivos, óbvio. Mas não foi muito bom depois disso. Logo de início foi um pouco conturbado, mas depois tudo foi melhorando aos poucos. Próxima pergunta. A próxima pergunta foi: por que você decidiu sair de casa? Já teve essa pergunta, não, só mudaram o jeito de perguntar, mas a pergunta foi a mesma. E como eu já respondi, porque meu pai não aceitava o nosso relacionamento e eu também não queria desistir dele só porque meu pai não aceitava, e aí eu fui e decidi fugir de casa. Próxima pergunta. Como foi tomar essa decisão? Claramente não foi fácil, né? Por um lado, tinha minha família, a confiança que eles tinham em mim, o carinho que eles tinham por mim. E de outro lado, tinha um cara que eu gostava, que eu queria ficar junto, enfim. E não foi fácil tomar a decisão. E aí, gente, não tem muito o que falar, não foi fácil, foi bem complicado. De um lado eu pensava, eu vou ficar com o cara que eu gosto, mas vou estar decepcionando minha família, vou estar passando por cima de tudo e de todos. E por outro lado, se eu desistisse dele, eu ia ficar mal comigo mesmo, porque eu gostava dele. Enfim, foi complicado, gente, não é fácil, sabe? Foi muito, muito complicado mesmo. Não tem palavras, assim, pra explicar o tanto que foi complicado. Mas foi uma decisão bem difícil de ser tomada. Próxima pergunta. Você já tinha planejado como ia ser a fuga? KKKKK. Então, assim, eu não sabia como é que ia ser, sabe? Eu não tinha planejado como é que ia ser. Mas eu já tinha planejado fugir. Já fazia um tempo que eu vinha pensando nisso, né? Inicialmente, meu marido não concordou comigo, ele disse que ia dar moído pra cima dele e tudo mais. E logo de início, ele não quis muito. E a gente tentou outros meios pra gente conseguir e não conseguimos. E depois que a gente vê que não tinha mais alternativa, ele falou: você quem sabe, se é isso que você quer, então tô aqui te esperando. Próxima perguntinha. Se arrependeu? Eu me arrependi um pouco. Sim, nego, eu me arrependi, eu não vou mentir. Logo de início não me arrependi. Mas quando vem surgindo os problemas do casamento, que tem vários inclusive, quando vem surgindo os problemas, quando a pessoa vai te decepcionando, você acaba se arrependendo de ter largado o amor da sua família por o amor de um homem. Não que eu tenha largado o amor dele, o que eu sinto por eles, por todos eles, nada mudou, sabe? Sem dúvidas alguma, mas quando a gente começa a pensar, nossa, eu decepcionei meu pai, eu passei por cima de todo mundo, pra hoje tá acontecendo isso e aquilo, sem dúvidas você se arrepende. Mas enfim, né, gente? É isso.
Próxima pergunta, gente, eu vou pedir a vocês aqui desculpa que vocês ignorem essas vozes no fundo, que aqui tava um silêncio, rapaz, eu falei eu vou gravar porque tá silêncio. Aí quando eu digo eu vou gravar, aparece gente até do quinto dos infernos pra vir lá na minha porta, que ódio, que ranço, sabe? Mas vocês não, nem me incomodam, vocês fingem que vocês não estão escutando, foquem na minha voz, nas minhas respostas, tá bom? É isso, já tô com ódio. Mas enfim, continuando. A próxima perguntinha foi: qual foi a reação dos seus pais ao saber que você tinha fugido de casa? Eu não sei dizer assim ao certo como foi a reação deles, porque eu não tava mais lá, né? Eu já tava aqui, então eu não sei muito bem. Mas claramente não foi boa, né? Eu não falei com meu pai sobre isso, nem, enfim, não falei com ele depois disso. Depois disso que eu falei com ele, não foi mais esse assunto, então não tem como eu dizer. Mas com a minha mãe, né, eu falei com ela, eu mandei mensagem pra ela dizendo que eu tava na casa dele, pra ela não ficar mais preocupada, né? E aí eu mandei mensagem pra ela e ela mandou um áudio pra mim mal, muito mal. Dava pra ver que, por um lado, ela tava com raiva e por outro lado, ela tava triste. Sem dúvidas alguma, foi uma decepção grande, né? Mas assim, eu não sei dizer ao certo como foi a reação deles, porque eu não tava mais lá, eu tava aqui. E é isso. Próxima perguntinha. Na época, foi uma decisão fácil ou difícil? Como eu já respondi, né? Foi uma decisão bem difícil de ser tomada, bem complicada, enfim, se passou várias coisas pela minha cabeça, mas é isso. Foi bem difícil, uma decisão bem difícil de ser tomada. Próxima pergunta: você se arrepende? Quando a gente, como eu já respondi também nessa pergunta, quando a gente tá passando por fases difíceis no relacionamento, sem dúvidas bate aquele arrependimento e pensar que você fez tudo o que você fez pra estar passando por tudo isso. Não é fácil, sabe? Com certeza bate o arrependimento. A gente tenta não se arrepender, mas a gente tem aquele sentimento de arrependimento, sabe? Eu acho que a maioria das pessoas que hoje são casadas se arrependem. Não só no meu caso, mas muito, não todos. Não todos. Eu vejo muitas pessoas dizer aí que casamento é a melhor coisa da vida, que faria isso 500 mil vezes, mas enfim, cada caso é um caso, né, gente? E é isso. Próxima perguntinha. Como foi o relacionamento com sua família? Tipo agora que tu já tem tua casinha e tal. Como eu falei no começo, foi muito conturbado. Meu pai não queria que eu fosse na casa dele mais e tudo mais. Só que aos poucos foi melhorando, gente. Mesmo que ele não quisesse que eu ia lá. Mas eu ia, né, que fosse escondido pra ver minha mãe, pra ver minha irmã. Mas eu ia. Aí aos poucos eu fui vendo ele. Enfim, com a minha mãe não foi tão complicado. Mas com o meu pai foi. Só que a pergunta dela é agora, como é que tá a minha relação com eles agora? Agora tá tudo de boas, eu vou na casa deles, eu converso com eles, eu entro e saio lá toda hora. Assim, não é mais a mesma coisa de antes, não tem como ser, é aquele clima estranho, sabe? Com o meu pai, com a minha mãe já tá tudo bem de boa, já tô bem acostumada. Só que como com o meu pai eu não converso sobre esses assuntos, enfim, né, gente, é sempre mais estranho. Até passarem agora vai começar de novo, meu Deus. Enfim. Mas agora tá tudo muito de boa, gente. Assim, eu não tenho muito assunto pra conversar com meu pai, por isso que eu não converso tanto. Mas, tipo, tiver um assunto, a gente conversa, a gente ri, a gente tira brincadeira. Tá tudo normal, assim, não tá como antes, óbvio. Mas já tá tudo bem tranquilo. Meu pai cumprimenta meu marido cumprimenta meu pai. Não assim, da melhor forma, que são bem amigos, não, se é aquela amizade, não, não é. Mas, tipo, também eles não se odeiam, eles se falam. Eu também falo com meus pais, eu vou na casa dos meus pais, minha mãe já veio aqui na minha casa, minha mãe conversa com meu marido, eles dois, enfim, gente, se conversa. Se pudesse, voltaria para casa de seus pais novamente? Não, eu não voltaria para casa dos meus pais novamente. Não é por nada, gente. Eu amo meus pais, eu me sinto bem na casa deles e tudo mais. Só que voltar, morar lá, mesmo que meu pai, eu não sei se meu pai permitiria, né? Mas mesmo se ele permitisse, eu não queria voltar mais. Por que você não queria voltar mais?
Primeiro porque ia ficar aquele clima chato, não ia ser mais a mesma coisa, sem dúvidas alguma. Outra coisa, porque eu já quebrei a confiança dos meus pais, então eles não iriam confiar em mim, então sem dúvidas alguma teria sempre um moído por falta de confiança, com toda a razão, óbvio, com toda a razão deles, mas não teria mais aquela confiança, então ficaria um clima chato e tudo mais, sem dúvida chegaria um momento que ia ter briga por falta de confiança. E por outro motivo também, porque meus pais, eles são um tipo de pais que eles não são liberais, certo? Meus pais são um tipo de pais que, assim, eu sei que tudo tem que ter um limite, tem que pôr limite e tudo mais. Só que eu acho que meus pais, eles são um tipo de pais rígidos demais, sabe? Eu acho que eles são rígidos um pouco mais além da conta. E eu gosto da minha liberdade. Primeiro, um fato, que eu vou citar aqui um exemplo, que eu não estou sabendo me expressar muito bem. Mas um exemplo, eles não deixariam eu vestir o tipo de roupa que eu visto na casa deles. E é o jeito que eu gosto, é o jeito que eu me sinto bem. Ah, que você anda nua, mas é o jeito que eu me sinto bem, entendeu? Então, primeiramente, eles não deixariam eu usar o tipo de roupa que eu uso. Se eu quisesse ir num canto, eles... Nem todas as vezes... Gente, olha o que eu mostrei. Passar aqui. Isso é um sutiã daqueles que aprega, gente. Eu gosto assim. Enfim, na hora é essa parte. Eles não deixariam eu sair pra todos os cantos que eu saio, sabe? Meus pais, eles são um pouquinho rígidos demais além da conta. E eu gosto da minha liberdade, entendeu? Não liberdade pra pintar e bordar, não. Mas tem coisas que, eu acho, né, na minha opinião, tem coisas que não tem pra que eles proibir, eles proíbem, eles são um pouquinho rígidos demais e eu não gosto. Próxima perguntinha. Saiu porque quis morar com o seu namorado ou fugiu por vontade própria, porque não aguentava mais? Gente, assim, foi por vontade própria, óbvio que foi por vontade própria, né? Ninguém me obrigou a fazer isso. Porque eu queria morar com ele, pelo fato de meus pais não deixarem eu namorar, enfim, meus pais não queriam nem que eu visse ele, entendeu? O pai não queria. Então, foi um dos motivos pra mim fugir, foi porque eu queria estar com ele, meus pais não permitiam, então foi um dos motivos. Um dos motivos não, né? Foi um motivo, foi pelo fato de eles não aceitar. Enfim, como eles não deixavam namorar com ele, eu também não ia simplesmente esquecer que ele existia, esquecer que ele entrou na minha vida e pronto, porque meus pais disseram que não era assim, entendeu? Então o motivo de eu ter fugido foi esse. As perguntinhas foram essas. Então vou aqui fazer só um resumão pra vocês, né, sobre essa história, porque, gente, tá complicado gravar esse vídeo, tá muito complicado. Mas agora eu vou fazer aqui só um resumão pra vocês, pra não surgir mais dúvidas, né. Enfim, como eu falei, antes de ele eu já tinha tido outros namorados. E aí meu pai não queria mais que eu namorasse até meus 18 anos, pelo fato de eu já ter tido namorado demais, entendeu? Tá ficando algo já chato, eu chego lá com o namorado. Super entendo. Aí eu fui, armei meu marido. Quando eu cheguei na casa dos meus pais, pra apresentar ele a meus pais, eu já era mulher dele, tá certo? A gente já não tava mais em namoro, eu já tinha me entregado pra ele. E óbvio, pro meu pai foi um choque, né? Porque meu pai não sabia que eu já era mulher. Então, pro meu pai foi um choque saber que eu já era mulher e tudo mais. Aí eu cheguei lá apresentando ele como namorado, né? Ele me pediu em namoro, mas meu pai não aceitou. E aí foi quando ele disse, né, que eu já era mulher dele e que ele queria assumir e tudo mais. Aí foi que ele se irou mais ainda, e aí foi que ele quis menos ainda. E é isso, ele me proibiu de ver meu marido, mas óbvio eu não deixei de ver ele, eu sempre dava um jeito de ver, era bem difícil, mas eu dava um jeito de ver. Eles tomaram, eu não tinha celular, né, no tempo, eu usava um celular lá da minha mãe, enfim, eu dividia o celular com a minha mãe. E aí eles não deixavam mais eu mexer no celular, mas eu mexia escondida, sempre dava um jeito, entendeu, ter algum tipo de contato. E é isso,
foi isso. Aí eu ainda fiquei um tempo lá assim, nessa. Ele aqui na casa dele, eu lá na minha, às escondidas. Aí foi quando eu tomei a decisão de fugir, mas ele disse que era melhor não, porque dá problema pra ele e tudo mais. Aí eu fui e procurei o conselho tutelar. Nesse tempo foi um moído bem grande. Meu pai se irou mais ainda, né, por eu ter ido no conselho tutelar. Aí foi quando houve um problema lá em casa, aí eu passei a morar com a minha avó. Minha avó morava do lado da casa deles. E aí eu fui morar com a minha avó. Só que assim, eu morava na casa da minha avó, mas eu ia lá, né? Mas assim, eu comia, eu tomava banho, tudo na casa da minha avó. E eu não quis mais voltar pra lá, né? Eu fiquei definitivamente na casa da minha avó. Aí ficou aquele clima chato, né, entre eu e ele. E quando eu tava morando na casa da minha avó, foi que eu decidi fugir. Porque eu fui pro conselho tutelar, mas o conselho tutelar não resolveu nada. Um tempo eles foram atrás, mas não resolveu nada. Só fazia perguntar, Raquel, é isso mesmo que você quer? E eu, é o que eu quero. Só que não resolveu nada. Aí eu falei, não vou ficar nessa, não vou. Aí foi quando eu disse, eu vou fugir. É a única alternativa que eu tinha, então eu falei, eu vou fugir. E aí foi quando eu fui fugir. Eu como foi que eu fugi de casa, uma coisa que eu sei que muita gente quer saber. Eu peguei minhas coisas, tava morando com a minha avó, né? Eu peguei minhas coisas no momento em que todo mundo tava distraído. Eu arrumei uma bolsa e vim. Quando eu cheguei aqui na casa do meu marido, eu mandei mensagem pra minha mãe, dizendo, mãe, eu tô aqui na casa de Matheus. Ela me respondeu mal, né, óbvio, com raiva, triste, enfim. Depois disso, eu vi minha mãe, vi minha irmã, enfim, vi todo mundo, né. E eu não via meu pai, entendeu? Mas minha mãe e tudo mais eu vi, eu ia na casa da minha avó. Era um clima chato, mas enfim, né. Teve um dia que por surpresa, né? Meu pai chegou do trabalho e eu tava lá na casa da minha mãe. Eu não sabia que ele tava lá, mas ele tava. Aí foi quando ele chegou pra mim e falou que ele não queria que eu fosse na casa dele, entendeu? Eu fiquei muito mal, óbvio, né? Eu fiquei muito mal em ouvir aquilo da boca do meu pai, mas eu me coloquei no lugar dele, né? Óbvio. Mas eu não deixei de ir lá. Eu não deixei de... Desculpa, gente. Eu não deixei de ir lá. Eu continuei indo. Só que eu ia em horários que ele não tava em casa, entendeu? Pra evitar moído. E aí eu continuei indo em horários que ele não tava e via minha mãe e tal. Só que aos poucos foi se tornando uma rotina, né? Eu ir lá. Eu ia sempre, quando eu ia na casa da minha mãe, eu ia na casa da minha avó. E quando eu ia na casa da minha avó, eu ia na casa da minha mãe, né? Que as casas eram coladas. Então eu sempre ia lá. Aí aos poucos eu fui vendo ele, aquilo ali foi se acostumando, entendeu? Aos poucos a gente foi se vendo e com o tempo foi se encarregando de colocar tudo no seu lugar. Aos poucos foi vindo a aceitação, né? E é isso. E atualmente, como eu falei, a gente se fala, não é aquela intimidade toda, mas a gente se fala e à vista do que era antes, né? Aquela confusão toda, tá tudo muito bem. Eu só tenho a agradecer a Deus. Então, meninas, o vídeo de hoje foi esse, né? Eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Não foi um vídeo fácil de eu gravar, eu tava aqui me segurando. Mas é isso, eu quero pedir desculpa a vocês, qualquer coisa, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa muito like. Me sigam lá no meu Instagram, vou deixar o meu Instagram aparecendo na telinha de vocês. Aí vocês me sigam muito. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e fazer parte da nossa família. E é isso. Beijão, tchau, tchau e até o próximo.